Meu bem, que felicidade estar aqui novamente com você. Ô, meu bem, minha também. E também saber É, que em breve vocês vão estar aqui, né? estou esperando esse momento. Então, eu pensei em a gente conversar hoje sobre ecologia. O que você acha? Eu acho ótimo, acho que é um tema atual, né? Cotidiano, mais do que atual, é cotidiano. Cotidiano, cotidiano, porque a gente precisa construir a cada dia, né, com ações factíveis, um mundo melhor. E a gente só pode fazer isto com a responsabilidade, o conceito de responsabilidade, de que se cada um fizer sua parte, a ecologia, o mundo, a qualidade de vida do ar, da atmosfera, da biosfera, ela vai melhorar. Mas, assim, eu gostaria de abrir o programa com uma perguntinha. Você acha que a ecologia externa, a ecologia, o conceito geral de ecologia, ela tem a ver com a ecologia interna? Eu acho que a gente pode ir por dois caminhos com essa palavra, ecologia interna. Ecologia interna, do ponto de vista de eu ter internalizado os conceitos, a concepção, né, do ecológico, ecossistema, minha participação no ecossistema, as coisas que interagem dentro do ecossistema, e ecologia interna do ponto de vista da saúde, como que Uhum, os vários sistemas que compõem o meu corpo, incluindo inclusive o psicológico, estão interagindo. Esse eu acho que a gente pode deixar para um outro dia. Eu prefiro hoje, né, que a gente foque nessa questão da nossa concepção e participação no sistema que nos envolve. uhum, E acho que posso começar com uma coisa assim. Eu morava num prédio que tinha uma coleta fake. Tinha quatro containers, e aí eu descia, ia lá para a garagem, botava as coisas recicláveis em cada container específico. Depois eu fiquei sabendo que quando eles retiravam aquelas coisas do container, eles colocavam tudo junto lá no fundo do prédio, num, uhum. num quarto, num pequeno salão, onde o lixo ia para lá. Aquilo me frustrou muito. Quando eu vim para cá, onde eu moro agora, aí eu fiquei sabendo que o condomínio grande tem três pontos de coleta com uma conexão com uma ONG coletora. Aí eu Ótimo. encontrei aqui na casa da, da minha sobrinha, do marido, a ideia e fui com eles de coleta, né? A ideia de coleta. Eu fui com eles numa loja aqui que vende esses contêineres até maiores do que o que tinha lá naquele outro prédio. E fiquei responsável por isto, de pegar esta pequena coleta e levar lá para a coleta maior. E por que isto? Né? Essa coleta maior seria o indiferenciado? Não, lá também é Não. diferenciado. A coleta maior Tá. também tem os mesmos quatro elementos, categorias de Hum. coleta, que são Plástico, plástico, carta, metais, o metais, papel. orgânico, papel, que é casca. Orgânico é uma outra Eu coleta. estou falando em italiano. Ah, pois é, orgânico. Aqui são o orgânico, que a gente fala úmido, papéis, plástico e metais vão juntos,
E um indiferenciado, que é aquele que está borrado de outras, que não está puro, que está misturado com resíduos. Bem, a ideia que eu vi na sua casa já me tocou como uma possibilidade de ter uma ação pessoal. Tentei fazer nesse outro prédio, a coisa não aconteceu porque tinha essa coisa mascarada, né? E quando eu vim para cá, que é um condomínio horizontal, tem essa coleta que são 4 categorias: plástico, papel, metal e vidro. Ah, o vidro, eu esqueci, também separado. A parte que você falou, úmida, que é o orgânico, é uma quarta categoria que não vai junto para as ONGs, elas não trabalham com isso. É a coleta de lixo da prefeitura, né? Ok, Da cidade onde este condomínio está localizado. Só que esse condomínio é assim, é um condomínio grande com outros condomínios menores dentro. E eu acho que o menor uhum, de todos é o que eu moro. Então, esta coleta que eu implantei foi uma coleta aqui no nosso terreno, ou seja, no terreno que eu moro. Não é no condomínio que eu moro, nem no condomínio grande, porque já tem o tal. E aí nós começamos a fazer isto e toda semana, uma vez por semana, eu levo a nossa coleta para a coleta maior, que é a coleta do condomínio entendi. grande. E essa coleta maior vai para onde? Para essa ONG. Quem pega é uma ONG. Entendi. Então, Ótimo. é, eu gostei muito da ideia que eu vi aí, onde você mora, em Milão, de que é uma lei, né? E uma Aqui a participação da gente tem prefeitura. multas. Multa Pois é uma política pública, né? Uma pública. ação pública e de Sim, cobrança. Esta sim. cobrança eu acho que funciona muito mais do que vídeos que eu assisto que mexem com grandes produções. Então, são vídeos assim que falam do degelo, vídeos que falam de praias que as marés, as correntes marinhas levam e infestam essas praias em arquipélagos, etc. Tal. Isso me dá, é isso que causa em mim, angústia, porque eu não posso fazer por isto. Porque tem a É ver com muito a economia grande. maior, a economia mundial, as políticas mundiais, as políticas econômicas, industriais, e também de estilos de economia. Né? O que é que vai dar dinheiro, o que não vai dar dinheiro, se o petróleo dá dinheiro, se o plástico dá dinheiro, que é um derivado, se os chips, não tem que descartar chips, essas coisas. Aqui tem um condomínio que a gente pode levar lá para descartar chips. Não precisa jogar. A indústria do reciclado. Esta dos chips é um subcondomínio que faz isto, e os outros 4 que eu lhe falei, aqui a gente faz, e o condomínio grande disponibiliza 3 pontos de coleta. De coleta. Isto me satisfaz pessoalmente muito mais do que esta coisa de assistir à destruição, como é dita, global, e a minha impotência diante disso. Eu acho até que seria mais proveitoso se as propagandas fossem maciças em torno da educação da coleta, Sim, sim. entendeu? Uma coisa que eu vi aí na sua casa, que eu trouxe para cá, para o outro prédio, quer dizer, não fui eu que implantei no prédio, mas depois que eu vi que não adiantava. Mas que quando eu trouxe para cá já tem um funcionamento. Toda semana os caminhões das ONGs vêm, ou da ONG, vem e pega. E o pessoal colabora, porque fica assim entupido de coisas. E são três pontos. Né? Isto me dá muito mais sensação de participação, de responsabilidade, como como cidadão é do mundo. do mundo, como uma pessoa nesse mundo, É, do que quando eu mas isso assisto daí, se as cada um campanhas do fizer mundo esta fazendo. parte pequena que você está falando,
vai evitar as catástrofes. O problema é que Eu as não sei se pessoas evita, não viu? Eu têm a acho que pelo consciência. menos Acredito que minimiza. sim. Acredito que Minimiza, sim. porque a produção não acaba. Agora, a reciclagem é um segundo aproveitamento, como, por exemplo, eu já vi de roupa Claro. virando. Aqui está, as grandes marcas, elas estão partindo para reciclagem, porque se você não tiver alguma linha de produto que não seja reciclada, não, que não tenha sido reciclada, não é bom para a marca, Ah, entendeu? Então, tudo isto virou, como eu posso dizer, uma consciência, algo que o próprio capitalismo ele está se movendo a para favor. minimizar, Por né? quê? Para minimizar. Porque Claro. para trás a Claro que gente não vai voltar, né? Não não, vamos tomar banho no realmente, rio, essas evitar coisas não. não acontecerão. Evitar não, mas minimizar sim. Eu acredito na minimização. E algumas que têm me animado também, por exemplo, eu vi aqui no próprio Brasil uma mulher, um grupo que criaram uma reciclagem de roupa fazendo tijolo. Olha para isso. Que Já maravilha. não tira mais a questão de escavar a terra, pegar o barro em tanta quantidade, né? Eu vi também uma fábrica no Japão que faz tijolo de qualquer que seja o lixo, por tipo Sim, de pensamento. é. É, Tecnologia, né? Isso aí vai mexer. As tecnologias atuais, elas estão trabalhando para esse tipo de reciclagem, mas ainda é para pouco. São poucas minimizar. ideias e poucas ações, né? Aqui existem várias, talvez até mais do que aí em termos de pesquisa, de ações, E de ações. de multas, de dizer para as marcas que elas têm que trabalhar com uma linha reciclada. Isso é lei, entendeu Mas como é? sabe o que é também? Assim, A Europa já não tem mais a visão do infinito. não. Então, fica mais visível para o cidadão o finito, o limite da sua ação no mundo. Aqui ainda se tem muito uma coisa de falta de educação nesta direção, como também uma coisa do infinito, entendeu? Você joga fora de casa e você pensa que se livrou. É porque a Europa é muito pequena em relação ao Brasil. Acho que tem a ver com isto. Eu acho E que tem um existe tempo também o Oceano Atlântico. As pessoas acham que vai tudo para o mar. e que o mar é infinito, mas o mar não é E que o infinito. mar é infinito, e não é. Pois é. Então, essa noção de limite, de finitude, traz mais para perto de cada um a noção do seu papel, né? Da sua ação no mundo imediato. Quando a cultura não favorece isto e ainda se tem muito espaço, que deve ter, né? Mas isso dá uma ilusão de que eu estou jogando a coisa fora da minha casa, que eu estou jogando a coisa no mundo. Muitos desabamentos, por exemplo, em alguns lugares do país ocorrem, e muitas inundações, por conta do lixo também. Sim. E top lugares de vazão de águas. Então, em época de tempestade, etc. e tal, é, os lugares de vazão entupidos provocam essa, essa inundação e, às vezes, desabamento, né? São os Essa desastres, né, noção, a ecológicos. falta de É. noção do limite, de que quando eu jogo a coisa em algum lugar, é no lugar que eu moro, entendeu? Se O eu jogo mundo. no mar, é no mar que eu moro, porque É, aqui é vai e isso. volta, né? Outro dia estava aí, quando eu estava aí, na Praia do Forte, Sim. e eu tenho maior consciência, né, em dividir lixo, em fazer essas coisas. Aí eu falei, e agora onde é que eu vou colocar isso? Porque não tinha. Ah, deixa aí, vai tudo pro mar.
Alguém falou. Eu falei, mas o mar é onde a gente mora também. Não Exato. estou entendendo. A gente vai O mar encontrar ainda traz com de essas. volta. Quando não traz de É, volta, desemboca em outro lugar. Que são então, é esses essa filmes, né? consciência. Que acontecem, que mostram esses acontecimentos dessas praias, todas cobertas, atóis meio submersos, mas que Sim, 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 acumulam, sim, sim. né, a sujeira. Foi para ali. E não é o mundo, né? Sim, é. A outra coisa também é a produção de determinadas coisas e o uso, né? Por exemplo, o plástico não pode ir para o micro-ondas, porque solta coisas que voltam, né, para a gente que está usando Exatamente. plástico. Esse tipo de panela que você não usa gordura, ou que você usa gordura, mas a gordura não fica, Teflon, né? Teflon, Não sei se ainda é Teflon, esse nome, né? Teflon, é. Eu soube de uma pesquisa aí que todo mundo tem as micropartículas do Teflon no corpo. Já se espalhou, né, pelo mundo. Já está na água, já está em. Bem, isso é uma notícia que eu tenho de uma pesquisa. Né? Sim, mas Então, com certeza o nosso corpo ele está também poluído. Porque o próprio peixe que a gente come, o também. próprio animal que a gente come, se ele estiver, se ele cresceu com a poluição, a gente está comendo aquilo. E produtos que são jogados, né? Por exemplo, para pescar mariscos, já foi proibido mercúrio. Já foi Imagine. proibido um outro tipo de produto, que eu não sei também é o mercúrio, para retirar jazidas de ouro e tal, que são jogados no rio. Do rio, mata os peixes, mata a vegetação. Do rio vai para o mar, do mar vem para nós. Né? Isto daí tem que ser um trabalho muito intenso, como aconteceu com o Projeto Tamar. Hoje em dia, na costa do Brasil, não se mata mais tartaruga. Acontece É, de mas ó, quanto tempo tem isso o Projeto Itamar? Desde que eu era acontece, adolescente, imagine. Tem muito tempo. imagine. É, Então tem muito tempo. outro dia, na praia daqui mesmo, né, do condomínio grande, tinha uma tartaruga morta, grande a tartaruga. E aí chamaram o pessoal do Projeto Tamar e eles disseram que a probabilidade é que ela morreu afogada numa rede de pescador. Então ainda tem isto, né? Oh, Que que podem pena. acontecer esses acidentes nas pescas com seres que vivem no mar, mas que precisam de respirar. É, mas O são peixe. acidentes que acontecem, né? Mas é uma pena, mas são acidentes que podem acontecer. Não acredito que tenha sido falta de responsabilidade dos pescadores. Não, senão Espero eles que tinham não. comido ela no mar mesmo. Né? Exatamente. Foi um acidente, mas eu não sei se não é possível acontecer algum tipo de educação de um outro modo de pesca, que você tenha tempo de tirar uma tartaruga, né, de dentro de uma rede. Ah, claro, para as populações ribeirinhas, as populações locais, as associações. Acho que é um Pescadores. trabalho que tem que começar nas escolas particulares, públicas, formação ecológica, digamos. Para além da E aula de ciências, entendeu? para além da Formação aula de ecológica ciências. mesmo. É, Que não. essa É coisa de formação botar o ecológica. feijãozinho, ver o feijãozinho germinar, e visitar coelhinho nas fazendas e tal, é importante, cria laços, mas ainda não dá a consciência Não, ecológica. o que dá é você aprender a separar um lixo, a E botar a isto mão que na tem aí, massa, o que tem aí, a a multa, separar né? por Porque que vai você aqui, vai ali.
a levar isto que sim, é que cada cidadão poderia fazer para melhorar. É uma parte Após pequena, um mas processo pequena, educativo, né? sim. Após um processo educativo. Para que também as próprias crianças eduquem os pais, os avós. Com certeza, porque é Né? mais fácil. Hoje em dia é mais fácil o que está mais, né, jovem educar quem está mais velho. E educa É, mesmo. porque educa mesmo. Sim. O que eu acho que falta aqui ainda é uma propaganda, um, um trabalho na consciência de massa, de todas as Sim, mas a classes massa, sociais. ela só vai acontecer com a educação pública e privada. Não tem jeito. Pública e privada. E a multa, viu? Porque aí Ah, com certeza. Quando dói no ajuda bolso, muito as pessoas, as isto, pessoas pensam, a questão do pensam. Quanto é que vai doer? Quanto é que vai doer, não? Quanto é que vai custar essa minha ação? Vai doer, né? vai Claro. doer, sim. Às É vezes eu isso, meu vejo bem. Essa aqui, conversa tá ótima, mas daqui a pouco a gente tem que. Mas o que você estava falando? Diga. às vezes eu vejo as pessoas jogarem latas de refrigerante e cerveja pela janela do carro. Isso para isto é caso de multa altíssima. Aqui você não vê Aí, uma coisa dessa, porque deve ter uma multa altíssima para esse tipo de ação, talvez de aqui, agressão. talvez aqui com o aumento das câmeras se identifique a placa do carro e tal. E as pessoas tomem outra atitude de ter um lixinho dentro do carro e quando chegar em casa Claro, descartar no reciclado. Né? no reciclado. Mas eu ainda não vejo esse tipo de funcionamento, de ação que puna ou que identifica. Não, não vi ainda. Né? Mas eu sou otimista. Eu acredito que o próprio mundo ele tem uma regulação. Ele auto se regula. Então, eu acredito que ninguém quer destruir o mundo, né, em que vive. Não é possível que o próprio ser humano, né, cada um, não possa fazer a sua pequena parte. Mas, sim, depois de se instalar uma consciência, porque o ignorar é isto, né? É não saber. Não saber que o mundo é finito, que porque eu moro junto da mata, então é infinito, né? O que eu jogar na mata não tem nada a ver O do comigo, mar do também. mar, como você falou lá na Praia do Forte, né? Vai tudo para o mar. Eu fiquei, oh, o mar que a gente vai todo dia, vai tomar banho? Não estou entendendo. Pois é, eu acho que é um trabalho que vai ter muito mais eficiência se for um processo de educação desde as campanhas de propaganda, do que a campanha Também, tipo assim, o ser humano está se destruindo, o planeta está acabando, que vai acabar um dia, vai, porque tudo tem um tempo, né? Mas claro. que a gente está interferindo nisto para mais Sim, tempo, mas menos tempo, enquanto não. não acabar, por que não viver em um mundo menos poluído, Mais saudável. mais saudável? Por que não? E também não apressar o relógio. Exatamente. Para que apressar o relógio? Eu acho que é isso aí. Eu prefiro muito mais esse trabalho do, na direção do cidadão, do indivíduo, do que essas campanhas macro que a gente só fica impotente, culpado e impotente. Exatamente.